Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, já que essa programação é uma AgroTeams virtual e a princípio eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos essa brilhante ideia de num momento como esse não deixar com que o estado do Tocantins pare e que não haja a AgroTeams, que é uma feira tão importante para nós do estado do Tocantins. Então, meus parabéns pela atitude, pela essa AgroTeams virtual. Gostaria de agradecer ao convite por estar aqui trazendo um pouco dessa aula, né, dessa experiência que nós temos. E a princípio eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luiz Carlos Vitorino, sou titular da Vitorino Agrogestão. Nós estamos no mercado aí já há 19 anos, trabalhando nessa parte de gestão, de consultoria financeira e de gestão no agronegócio, atuando em 10 estados e também atuávamos em 2 países, atuamos também no Paraguai e também na Bolívia. E aqui eu gostaria de deixar então os contatos, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que quiserem entrar em contato, vocês podem me encontrar pelo Instagram, Vitorino_Agrogestão, pelo site vitorinoagrogestão.com, YouTube Vitorino Agrogestão e no Face Vitorino Agronegócios. Então fiquem à vontade, passem lá, deixem o seu like ou dislike, comentário, qualquer coisa, estamos à disposição aí de todos vocês. Bom, sem mais delongas, né? Vamos então começar a falar gestão no agronegócio e seus principais desafios. Antes de falarmos dos principais desafios e de gestão, primeiro precisamos saber o que é, né? Qual o significado de gestão. E o que a gente traz como gestão? Gestão é o conjunto de práticas dentro de uma empresa que busca o objetivo principal dela, que é obter lucro. Então a gestão nada mais é do que uma organização, é uma ferramenta administrativa, né, que compila todas as partes da empresa num objetivo final, que é o lucro. É um conjunto, né, de práticas então para se obter o lucro dentro de uma empresa. E com isso garantir a longevidade dessa empresa, né? Nós não temos uma empresa longínqua se não houve gestão nela. Por mais que empiricamente, mas se você falar numa empresa aí há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, você pode ter certeza que ela houve uma gestão dentro dela. E passou por diversos desafios, né? Porque os desafios a gente está vendo aí eles mudam constantemente e agora nos tempos de hoje cada vez mais rápido. Estamos passando aí por um grande desafio que é essa pandemia aí, mas logo vamos estar superando, principalmente com a ajuda do agro, que é fantástico. Então a gestão é nada mais nada menos do que um conjunto de práticas dentro de uma determinada empresa que busca atingir o objetivo da mesma, que é gerar lucro, né? Que acima de tudo ter o lucro dentro dessa empresa. E dentro da gestão, quais são os desafios que nós temos dentro dela? Bom, aqui eu trouxe 2 desafios. O primeiro desafio são os desafios internos, né? E o segundo desafio, os desafios externos. Esse desafio aqui é o que nós vamos estar falando nele ao longo desta aula, que a gente vai tentar passar um pouco mais, que são os desafios aonde o produtor consegue interferir, consegue, vamos dizer, atuar com a maior facilidade, né? Tá dentro das mãos, dentro das possibilidades, então, do produtor. Então, esses desafios internos é o que nós vamos abordar aqui adiante. E os desafios externos, que seriam os desperdícios, logísticas, problemas de meio ambiente, burocracias e tal, problemas tributários, problemas indígenas, enfim, uma série de outros problemas que nós precisamos de uma união da cadeia, né, uma união de todos para estar combatendo também, mostrando melhor o que é o agro com esses desafios externos. Mas, por enquanto, nós vamos focar nesse aqui. Vamos falar dos desafios externos. Então, iniciando, o primeiro desafio que a gente fala, tecnologia
de processos. Hoje é muito comum todo mundo estar focado e falando em tecnologia. Tecnologia é uma palavra muito bonita e muito usada hoje. Então todo mundo tem que estar usando tecnologia e com isso eles vêm vendendo diversos, vamos dizer, softwares, máquinas, modelos, sementes e tudo mais. Toda essa tecnologia é muito bem-vinda e muito bem utilizada. Só que primeiro nós precisamos de tecnologia de processos. O que é isso aqui? Vou contar uma parábola aqui. Vamos supor que você tem um carro e o carro, o motor desse seu carro fundiu. O motor fundiu, você vai lá e compra a caixa de ferramenta, a melhor caixa de ferramenta, a mais moderna do mundo e leva para junto do seu carro. Isso resolveu o seu problema? Se você não souber consertar o motor do seu carro, você vai continuar com o mesmo problema. Por mais que você tenha a última tecnologia, a caixa de ferramenta da mais técnica do mundo, fala sozinho e tudo mais, com um robô, se você não souber o processo para arrumar o seu motor, aquela caixa vai ser em vão. Então primeiro eu tenho que saber o quê? O processo de como é feito o motor. E depois eu vou buscar a ferramenta de tecnologia. Então, sempre buscarmos primeiro tecnologia de processos, depois tecnologias de insumos. Certo? Bem, gostaria de frisar bem, ninguém é contra a tecnologia de insumos, que são tudo isso que é nos vendido todos os dias. Somos muito a favor. Só que, primeiro processo, depois insumos. Então guardem bem isso, eu tenho que saber como é feito para poder saber executar e cobrar de como é feito. Então primeiro eu capacito a minha propriedade com tecnologias de processos, capacitando a minha propriedade, depois sim eu venho com tecnologias de insumos. Então é isso que a gente tem que frisar bem, eu aprender ao processo de gestão. Aprender a tecnologia de gestão. Aqui a gente falar não adianta nada. Hoje temos aí inúmeros softwares e conheço alguns excelentes softwares. Só que ele não te gospe a informação. Ele precisa de ser alimentado. E ele você só vai conseguir obter uma excelente informação, uns bons dados desse software, a partir do momento que você conhece os processos. Se você não conhecer os processos da gestão, você vai ter aquela informação, não sabe o que fazer com aquela informação. Então, contra dados não tem argumento. Não tem o que falar disso. Porém, dados errados ou você não saber o que fazer com esses dados, já jogou o argumento fora, já jogou tudo por terra. Então, lembre-se bem, sempre primeiro uma tecnologia de processos dentro do processo de gestão. Então isso aqui é um dos desafios que a gente encontra e acredita que é o principal hoje em dia no agronegócio. Dentro dessa tecnologia de processos, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é uma análise, um diagnóstico do seu negócio. E esse diagnóstico começa primeiramente com uma análise dos seus custos. Se você não sabe por quanto você produz, qual o seu custo de produção, qual o custo da arroba engordada. Você não sabe quanto te custa isso aqui, como é que você vai saber se eu vou confinar, se eu vou semi-confinar, se eu vou fazer adubar, Então, enquanto eu não sei meus custos, no caso aqui citado de arroba engordada ou de bezerro desmamado, hoje a cria está numa, vamos dizer, ascensão, tá atrativa, mas se eu não sei por quanto que eu
produzo, como é que eu vou saber se está interessante e se vai me sobrar margem para eu estar aumentando e até mesmo melhorando o meu projeto, né? Melhorando a minha fábrica, vamos dizer assim, porque eu acho que toda propriedade nada mais é do que uma fábrica. Então, para isso, eu preciso dessa análise de custos. E qual a melhor maneira de eu fazer a análise de custo? Através de um plano de contas. Por que um plano de contas? Porque não adianta eu saber, vamos supor que você gasta 100 mil reais por mês. Isso é muito ou é pouco? Às vezes você tem 10 mil cabeças, então passa a ser pouco, né? Mas às vezes você gasta 100 mil reais com 1000 cabeças e gasta erroneamente. E o outro que gasta 100 mil reais também com 1000 cabeças já gasta melhor, gasta mais na parte variável, que são os custos diretamente com o rebanho. Então, quanto mais você gasta no seu custo variável, mais você tende a ter uma produtividade maior. Então, já é um gasto mais assertivo do que nos custos fixos ou também nas despesas. Então, primeiro, eu preciso de um plano de contas aonde eu classifique os meus custos operacionais, dividido em fixos e variáveis, e depois as despesas, as minhas despesas administrativas, financeiras, tributárias e comerciais. Então, eu fazendo esse plano de contas, distribuindo todo o meu gasto através deste plano de contas, eu consigo ter uma análise de custos com extrema eficiência. Perfeito? Então, eu consigo ter uma visão muito boa do que é minha propriedade. Sabendo por quanto eu produzo, eu posso negociar melhor ou até mesmo saber se eu posso vender mais para frente ou antes, se eu tenho o meu fluxo de caixa, sei quanto me custa, então fica muito mais fácil eu simular, fica muito mais fácil eu projetar o meu futuro, né, com menor risco. Então isso é tecnologia de processo, perfeito? Depois existe a tecnologia de insumos que pode vir me facilitar isso aqui, mas primeiro eu tenho que saber sobre isso aqui, sobre esse processo, né? E uma das coisas que a gente gosta sempre de estar falando nessas tecnologias de processo, a gente sempre fala do princípio de Pareto, que é uma tecnologia inovadora. Ela é de 1897. Você vê como uma tecnologia de processo é nova, né? E a gente usa tão pouco. O princípio de Pareto vem do economista italiano Vilfredo Pareto, que nada mais é do que o 80-20. Não sei se vocês já ouviram falar do 80-20. 80% das consequências advém de 20% das causas. Certo? Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia, como que é como ele achou, como ele fez esse princípio, essa lei de Pareto aqui, a princípio ele olhou que 80% do dinheiro do mundo estava na mão de 20%. E aí ele foi observando que nem só no dinheiro estava envolvido isso aqui. E muitas outras coisas. Se a gente pegar nos custos, 80% dos custos estão em 20% do meu plano de contas. Então eu tenho também focado, se eu focar 80% da minha energia, eu vou conseguir uma economia muito melhor. 80% das minhas receitas estão em 20% de clientes. Então eu tenho lá a maioria hoje ainda mais quem é invernista está quase 100% na mão de um cliente só. Então, o princípio de Pareto, a maior parte dos 80% está na mão de 20%. 80% dos problemas de uma fazenda está em 20% dos afazeres. Então a gente tem que focar muito mais nesses afazeres. Como assim 80% do custo ou dos afazeres está em 20%? Se eu pegar do meu dinheiro mensal, daqueles 100 mil que eu falei, 80 mil
eu gasto em mão de obra, suplementação, máquinas. 80% está em 3 contas, está em 20% das contas, até menos. Isso é em tudo. Pra você ter uma ideia, na produção, 80% da nossa produção tá, 80% da nossa produção está, não é em 20%, não, está em 2 práticas. Apenas 2 práticas. O que? Produzir e colher capim. Então, para a gente ver como a tecnologia é muito importante, mas a tecnologia de processos. 80%, se eu focar 80% do meu tempo em saber produzir capim e saber colher capim, eu já estou com quase tudo resolvido, né? Porque eu aumentei meu ganho de peso, aumentei minha taxa de prenhez, aumentei minha lotação, e aumentei, e isso aqui a gente fala no basal, né? Que é o que a gente costuma dizer, basal é aquilo que a natureza nos dá. Então 80% da minha produção basal, né, tá em 2 práticas aí, que é a de produzir e colher forragens. Para a gente ter mais uma ideia desse princípio, o que a gente pode estar fazendo, focando 80%, para você ter uma ideia, hoje eu tenho, vamos dizer, no manejo eu tenho o manejo de pasto e o manejo de curral. É muito melhor você focar em ensinar os seus colaboradores, os seus empregados a trabalharem com o manejo de pasto, tirar o gado na hora certa, colocar o gado na hora certa, ou fazer um manejo de curral onde ele tem que ter umas práticas melhores, gritar menos e tudo mais. Lógico, os 2 são importantes, mas aonde eu vou ganhar mais? Aonde está meus 80%? A pastagem. Então eu foco lá. Realizei, não que esse aqui não tenha que ser feito, tem que ser feito, mas primeiro eu tenho que focar nesses 80% aqui e 80%, por quê? Porque o pasto vai me dar mais de 80% do meu ganho, da minha produção. Então é aqui que a gente tem que focar. Passando desse princípio que a gente usa, porque a gente trouxe, porque a gente usa do começo ao fim do nosso planejamento, né? Sempre focando a maior parte do tempo nos 80%, a gente precisa fazer o quê? O diagnóstico da sua propriedade. E esse diagnóstico a gente divide ele em produtivo e financeiro. Como produtivo? O produtivo eu vou ter que avaliar meu ganho médio, diário, vou ter que avaliar taxas de prenhez, taxa de mortalidade e taxa de desmama, quanto que eu estou perdendo da prenhez até a desmama, como eu posso fazer para evitar, qual que é a minha lotação por hectare, certo? E quanto que eu estou produzindo de quilos ou arroba, aí cada um faz a seu critério por hectare. Então esse aqui é o diagnóstico que eu tenho que fazer da minha parte produtiva. Então eu faço esse diagnóstico, analiso, vejo se a minha condição basal, que é aquilo que me dá, e esse diagnóstico, a gente sempre fala, é um diagnóstico basal. O que é o basal? Que a gente já falou anteriormente, é aquilo que a terra te dá, aquilo que Deus te deu, o sol, a chuva, né, e a fertilidade do seu solo te dá. Então você mensura seu ganho de peso, você mensura sua taxa de lotação, sua taxa de desmama, taxa de fertilidade. Muita gente para na taxa de fertilidade. Ah, não, eu tive 85% de fertilidade. Tá, mas o que paga a conta é a desmama. Então eu tenho que saber minha taxa de desmama, aquilo lá que pagou a conta. Ah, eu tive 70% de desmama, então eu tive uma perca de 15%. Aí por isso que eu preciso saber taxa de aborto, natimorto e até mortes também, para você avaliar onde está o seu erro e como a gente corrigir. Novamente, tecnologia de processos. Isso aqui pode ser feito no papel e na caneta, numa planilha de Excel. A hora que você dominar, com certeza uma tecnologia aí de um software será muito bem-vinda. Então, nós temos que sempre fazer 2 diagnósticos, produtivo
e o financeiro. Diagnóstico produtivo, medir o basal, ganho médio diário, taxas de desmama, de prenhez, de mortalidade, lotação, o A por hectare, o que eu tenho, essa lotação por hectare aqui, o que é o basal. Daí em diante, qualquer dinheiro que eu colocar, que eu me desprender, que eu investir aqui, ele tem que remunerar acima dessa lotação basal. Então se eu tenho uma lotação basal de 1 UA e eu vou adubar para ficar com 4 UA, a minha conta é em cima de 3 UA. Então essas 3 UA que tem que pagar o meu investimento. Então por isso que eu tenho que saber o basal, fazer um diagnóstico do meu basal, porque tudo aquilo que eu investi em cima dele, o que tem que pagar é aquele spread que gera mais. O mesmo caso é no caso de suplementação. Se eu for dar uma suplementação para alguém e o meu ganho basal é de meio quilo, e essa suplementação vai levar esse ganho para 1 quilo, eu tenho que fazer a conta em meio quilo, porque os outros meio quilo eu já tenho no basal. Outro diagnóstico, o diagnóstico financeiro. O que nós temos que fazer? Quais são as métricas, quais são o que nós temos que avaliar no meu financeiro? Fluxo de caixa. Essa é a principal ferramenta em qualquer empresa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa negativo, gente, não vai perpetuar o nosso negócio. Então, a primeira ferramenta do diagnóstico é a gente avaliar e fazer o fluxo de caixa da empresa. Outro diagnóstico, demonstrativo de resultados, para a gente alinhar o que eu faturei sobre o que eu gastei e qual que é minha taxa de lucratividade. O que eu tenho de lucro sobre aquilo que eu faturei. Isso aqui me determina o grau de risco da minha empresa. Se eu posso investir mais, se eu tenho que tomar mais cuidado. Então a lucratividade no demonstrativo de resultado, a última linha lá é o lucro líquido dividido sobre o meu faturamento. Isso vai me dar uma taxa de risco. Quanto maior for essa porcentagem, menos risco é meu negócio. Quanto menor é essa porcentagem, maior risco é o meu negócio. Então também temos que fazer esse diagnóstico para a gente medir o nosso risco. Por quê? Vivemos num país e no mundo que o negócio está girando muito rápido. Então se a gente fosse arriscar, a gente tem que arriscar com fluxo de caixa positivo. Se eu quero, por mais que tenha um lucro mais arrojado, e vai ter uma lucratividade mais baixa, eu tenho que fazer isso quando o meu fluxo de caixa estiver favorável. Se o meu fluxo de caixa não está favorável, eu tenho que buscar uma lucratividade maior, porque isso abaixa meu risco, não faz com que eu comprometa a empresa na parte financeira. Então, sempre olhar o fluxo de caixa, demonstrativo de resultados e a lucratividade. Isso aqui vai medir e lhe informar o grau de risco da sua empresa. Ainda seguindo nas ferramentas, nas ferramentas aí e seguindo aí na tecnologia, tecnologia de processos que a gente fala, ainda temos também as métricas, que é aquilo que a gente explicou, aquelas mesmas tecnologias anteriores, produtivas e financeiras, aonde a gente tem que dar nome aos bois. Então, a hora que eu elegi lá meu ganho médio diário, a gente chamou aqui de achar o basal, nós temos que dar nome aos bois, passar a métrica. Qual que é a métrica? Esse aqui eu quero, o ganho basal é 500 gramas. Isso aqui é só um chute, tá? Cada fazenda tem o seu e cada mês tem o seu. Eu preciso então, para uma outra métrica, no caso de produtiva, fazer um fluxo de carne. O que é esse fluxo de carne?
eu sabendo meu basal, meu ganho médio diário, eu consigo prever quando eu vou abater meus animais ou quando eu vou vender meus animais, certo? Se eu ganho meio quilo por dia e tenho um animal de 400 quilos e eu quero matar ele de 500, né? Eu vou precisar de 200 dias. Então eu já faço daqui 200 dias eu tenho esse animal para abater e assim em diante. Com 200 dias eu linko essa produtividade com o meu financeiro, com o meu fluxo de caixa, eu vou ter essa receita, até lá eu suporto meu fluxo de caixa? Não suporto, então eu tenho que agir nesse fluxo de carne. Para quê? Não, eu preciso ganhar 800 gramas e vou matar isso aqui com 150 dias, 140 dias, e aí então eu completo o meu fluxo de caixa, onde eu ia ter um problema financeiro, como eu planejei, eu sanei o meu problema que ia ocorrer daqui 6 meses, 7 meses, 5 meses, né? Então eu já sanei, por quê? Porque eu já havia projetado isso anteriormente, já tinha feito um orçamento onde eu usei as minhas métricas, onde eu usei as ferramentas e tracei um orçamento tanto produtivo quanto financeiro para eu estar prevendo qualquer tipo de problema. No mesmo caso, as taxas de preços, né? Então eu tenho que atribuir ela em porcentagem. Olha, eu quero para o ano que vem, eu já vou desmamar em torno de 75%. E aí, essa métrica eu tenho que percorrer para que eu consiga ter uma lucratividade melhor. E as financeiras? Quais são as financeiras? Previsão de faturamento, que é nada menos que eu faço com o fluxo de carne e com minha previsão de taxa de desmame, né? Então eu vou ter uma previsão de faturamento para os próximos meses e para o próximo ano, certo? Então com essa previsão de faturamento eu consigo fazer as minhas receitas, perfeito? Com as minhas receitas eu consigo montar, juntamente com isso que nós fizemos aqui, com análise de custo, se eu sei quanto eu gasto e aonde eu gasto, eu consigo fazer o meu orçamento de custos. Então aqui eu já tenho as minhas receitas através da previsão de faturamento. Como eu já fiz os meus custos lá, eu vou conseguir fazer então um orçamento dos custos. Então eu tenho receita e despesas. A partir disso, eu vou prever os meus investimentos. Então se eu tenho 100 de receita e gastei 70, eu vou ter 30 de lucro aqui antes do investimento, eu posso aqui então definir 30% desse lucro, X% desse lucro, aí vai depender de cada empresa, e a gente trabalha de 30% a 50% reinvestido, então a gente reinveste e aplica no investimento. Para quê? Para que você esteja em constante melhora. Para que você não coma o seu capital, não coma o seu patrimônio, porque comer patrimônio não é só você vender um pedaço da sua terra. Às vezes o comer patrimônio também é você deteriorar aquilo que é o basal, aquilo que Deus te deu. Se você iniciou com uma UA por hectare e ao longo dos anos você já está em 0,7, você comeu 30% da sua capacidade produtiva, né? Então por isso que a gente tem que fazer essas métricas e esse planejamento para que você, juntamente com a parte produtiva, linke com a parte financeira e se projete, né? Faça os seus orçamentos e com isso amenize qualquer tipo de problema, né? E venha a ter uma capacidade de gestão muito maior sobre o seu negócio e sempre deixando parte do seu lucro no investimento, para que isso aqui seja
um ciclo cada vez maior que você vai investindo e tendo melhor resultado, e esse melhor resultado vai te deixando mais capacidade financeira de reinvestimento, e isso cada vez mais você vai estar podendo melhorar. Então, por isso, precisamos do planejamento, que é aquilo que a gente estava falando na folha anterior, né? Que a gente falou do orçamento produtivo e do orçamento financeiro. O orçamento produtivo é o fluxo de carne e a taxa de desmame. E o financeiro são aqueles outros itens que a gente colocou aqui, né? Que é o orçamento de custo. E dentro desse orçamento de custo a gente faz o demonstrativo de resultados, que nada mais é que receita menos despesas, na verdade, receita menos os custos operacionais, eu tenho aqui depois menos as despesas, então eu tenho meu lucro líquido antes do investimento. Então, via financeira é um demonstrativo de resultado, receita menos os custos operacionais menos as despesas, eu tenho meu lucro líquido antes de investimento. Após esse lucro líquido aqui, é que eu vou determinar, então, dentro desse orçamento, um X% para eu estar voltando para o meu negócio. E depois disso tudo, depois que eu fiz o orçamento, que eu fiz o meu planejamento orçamentário, fiz meu orçamento financeiro, o orçamento produtivo, eu tenho que realizar o fechamento, né? Então, depois que eu fiz todo o planejamento, então planejei todo o ano de 2019, fiz tudo aquilo lá, planejei meu ano de 2019. Ao longo desse ano, eu vim realizando o que? O orçado versus o realizado, para eu ir me corrigindo ao longo do período, ao longo do ano de 2019. Findou esse 2019, eu tenho que fazer um comparativo do que eu havia planejado, do que eu realizei, para quê? Para que eu possa saber e medir, mensurar o que eu acertei e o que eu errei. E dentro disso aqui, eu também traçar um percentual de erro, um percentual que eu possa fugir disso aqui, que eu possa errar, porque existem algumas coisas que acontecem, fundiu o motor de uma máquina, não estava na previsão, o orçado aqui era mais ou menos uma média, e aí eu tive que estourar. Então, a gente tem que trabalhar com uma percentual de erro e sempre ir corrigindo. E esse percentual a gente mensurar no ano anterior para a gente fazer o próximo ano. Aí a gente faz tudo novamente. Nós vamos fazer 2020 e o ideal é há 5 anos para a gente estar fazendo, estar planejando, fazer esse planejamento estratégico de no mínimo 5 anos. A gente deve planejar a curto, a médio e a longo prazo. E a gente fala, aqui a gente tem 5 anos como médio prazo. E nesse período aqui, como eu já aprendi tudo, já tive toda a minha tecnologia de processo, então agora eu posso fazer uma tecnologia de processo, até mesmo talvez com a ajuda de um software, para eu fazer isso aqui e esticar para 5 e talvez até 10 anos. E para isso eu vou fazer, primeiro, evolução de rebanho. Então eu vou evoluir meu rebanho com esse tempo. Vou fazer evolução da minha lotação. Para isso eu vou fazer, então olha, eu quero chegar hoje, em 2019 eu trabalhei com 1.000 cabeças. Meu intuito é chegar em 2025, a minha meta, em 2025 eu quero chegar com 1.500 cabeças. Então, para isso eu tenho que estar crescendo 10% ao ano.
para eu executar isso aqui, então eu tenho que fazer o planejamento futuro meu de investimento, quanto que eu vou ter que investir para melhorar e aumentar minha lotação, porque eu vou estar aumentando minha lotação em quase 50%. Né? Não é 50% exato, porque geralmente aqui vai baixar o peso médio da fazenda, mas vamos trabalhar aqui em 50%. Então eu vou precisar de investimentos. Será que no meu orçamento forrageiro eu tenho capacidade, os meus pastos estão aptos para eu receber esse spread aqui a maior? Não, então eu vou precisar de reformar alguma coisa. Então, o investimento, eu vou ter que estar fazendo investimento ao longo desses 5 anos para eu estar sempre numa crescente. Por isso que a gente preconiza aqui, né, se a gente vê que preconiza o investimento, a reserva de 30% a 50% do investimento. A gente precisa, não, mas eu vou no banco e pego isso aqui e adianto todo o meu processo, né? E a gente tem acompanhado muito nisso aí, que realmente, não, vou lá, o banco é barato, é 7%, mas às vezes nem sempre os 7% são 7%. Porque 7% você pega ali e tem que paga para o banco. Aí você paga 2% 1% para registrar no cartório, 2% para fazer o projeto, 3% de reciprocidade. Então isso aí passa de 10%. Agora, será que o meu negócio me dá esses 10% ao ano? Para eu estar pagando aquilo lá? Então por isso que a gente tem que fazer essa análise para saber se esse realmente valor se o meu negócio gera um valor para que eu possa pagar aquele investimento que eu peguei no banco, né? Aquele capital que eu peguei no banco e depois para ir pagar. Então, por isso que a gente preconiza deixar ali de 30% a 50% do lucro para estar reinvestindo. E sempre fazer o planejamento a longo prazo, né? Para você levar aonde você quer ir e estar sempre numa crescente, você não comer o seu patrimônio. Voltando a dizer que o seu patrimônio não é só X hectares que você tem. Se a sua propriedade está se exaurindo, você está comendo seu patrimônio. O próximo passo é ter que diminuir rebanho, aí então você diminui o estoque, também diminuiu o seu patrimônio, né? E com isso vai ter menor capacidade de gerar dinheiro, então você diminuiu também a sua capacidade de gerar receita, com isso os seus custos são sempre os mesmos, você entra numa bola de neve então e começa a gerar, ficar perigoso para a sua empresa. Então, por isso a gente preconiza um planejamento pelo menos de 5 anos e aonde você quer estar daqui 5 anos, aonde você quer chegar daqui 5 anos, você estudar o seu ano anterior, e fazer o fechamento dele, depois do fechamento, fazer um ano de aprendizado, fazer um ano de aprendendo com todas essas ferramentas que a gente passou, e aí depois você fazer uma mensuração para 5 anos, você buscar então o seu crescimento, aonde eu quero estar daqui 5 anos, e aí fazer todo o orçamento para 5 anos, fazer a evolução dos animais até os 5 anos, fazer a sua taxa de desfrute, o que você vai abater, projetar quanto você vai ter para investir, e sempre a gente procura fazer em valor presente, sempre em valor presente. Não, mas o meu negócio vai ficar bom, fiz todo o meu orçamento e para o meu orçamento dar positivo, ano que vem tem que estar em 220, ou seja, mais de 10% a mais do que hoje. Então o seu negócio não está bom. Você tem que rever seu negócio, rever sua produção, rever seus gastos, porque você tem que fechar a conta no valor da arroba de hoje. Então é valor presente, os seus custos de hoje, o valor da sua arroba de hoje. E no mais então, pessoal, é isso que a gente tinha para dizer aí. E lembrando a todos que a única riqueza que carregamos é o nosso conhecimento. Então devemos sempre estar investindo em conhecimento
e investindo aí nessas agrotins virtual aí, que eu achei uma ideia fantástica. Então, de parabéns novamente. Novamente agradecer ao convite de todos. No mais, um muito obrigado a todos, um bom ano, felicidades. Fiquem com Deus.